Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja, através desse canal Haroldo Lira CE. Graça e paz. Bem-vindos a mais uma reunião da Igreja de Cristo. Graça e paz a todos. Mais uma vez passando aqui para ler a Bíblia. Ler a Bíblia e explicar, lendo a Bíblia com a mente de Cristo, lendo a Bíblia com entendimento, é exatamente o contrário do que os doutores fazem, e que nós estamos lendo aqui, abrindo aqui capítulos e versículos da Bíblia inteira e lendo e te explicando, né? E mostrando que os evangélicos, que os religiosos, os católicos e toda essa cambada de doutores que se dizem pastores, eles abrem a Bíblia e dão o entendimento deles, cumprindo doutrina de homem, cumprindo os estatutos das empresas deles, que eles chamam de igreja, e que com isso eles tornam o sacrifício de Cristo em vão e vivem enganando as pessoas, dizendo que através deles, através da macumba deles, eles vão te batizar, eles vão te libertar, eles vão expulsar os demônios que eles inventaram. Entendeu, abençoado? E que nós, pregadores da graça de Deus em Cristo, o Evangelho de Paulo, e por que não dizer, ler a Bíblia inteira com entendimento, mostrando para você que nada da Bíblia é para você praticar na tua vida mais, abençoado. Nada, nada, nada. A não ser você crer, você viver por fé na obra de papai, de novo, que foi feita em 7 dias. Não é para tu fazer macumba na tua igreja. Não é para você fazer nada. Não é para você pedir nada, abençoado. Porque ele já fez tudo. É para você crer nisso. Então, nós paramos aqui ontem em Romanos 4:25, onde Paulo está falando com os romanos, onde Paulo está falando com os romanos da geração dele, do tempo dele, e que isso daqui nada é para hoje e nem para o futuro, abençoado. Paulo está falando com eles lá, entende? E que isso daqui, Paulo está revelando a eles, olha, Romanos 4:25, só repetindo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Então, Paulo está se incluindo e está falando para os romanos que ele, Jesus de Nazaré, ele foi entregue pelas transgressões, pelo pecado. Entende, abençoado? Então, no tempo de Paulo, antes do ano 70, ele já tirou o pecado do mundo, que o teu pastor diz que tu é pecador. E vai fazer um culto de libertação. Ele vai te jogar nas águas, as águas dele cheio de bosta, para dizer que ele vai te fazer uma nova criatura, esse infeliz. Tornando inútil o sacrifício de Cristo. Que se antes do ano 70 ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo que ele, Jesus de Nazaré, foi entregue pelo pecado deles, que nós não conhecemos o pecado. Por quê? De novo, que o cãozinho não gosta que repita, para ver se vocês acordam. Quando nós nascemos, já nascemos sem pecado, abençoado. Porque o dono do mundo já tinha tirado. Então, Paulo está dizendo para eles aqui, abençoado, antes do ano 70, Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa da nossa transgressão e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, o que Paulo está dizendo para ele lá, para os romanos, e se incluindo, que eles estavam sem pecado e justificados, abençoado.
E nós não conhecemos o pecado, nós já nascemos justificados, nós já nascemos sem pecado, nós já nascemos em Cristo, nós já nascemos uma nova criatura. Que esses desgraçados aí, né, eles pegam a verdade de Deus, transformam em mentira para te roubar, abençoado. E esse teu sono está profundo demais, você não consegue entender. Então, dando continuidade aqui, Hebreus 9, 26. Teu pastor não prega isso, tá, abençoado? O teu pastor, ele entrou numa faculdade de teologia para dizer que se você não der dinheiro, você é um ladrão. Você está roubando a Deus. Dá dinheiro para quem, Lira? Para ele, para o ladrão, para os pastores. Ou tu acha que é para Deus, inocente? Então, olha, Hebreus 9, 26. Paulo pregando aqui aos hebreus e falando com eles, não é contigo. Nós não existíamos, de novo. Nada da Bíblia aqui, abençoado, nada da Bíblia aqui é para praticar em nós. Entende, abençoado? Só para quem estava antes do ano 70, que estava aguardando a volta do Filho do Homem. Quando nós nascemos, nesse século, nós já nascemos com ele morando em nós. Nós já nascemos como morada de Deus. Nós já nascemos como a casa de Deus. Que o teu ladrão, de novo, manda tu esperar Jesus, abençoado. E vocês não aceitam isso aqui. Nem amarrado pelos olhos, vocês, evangélicos, vocês não aceitam o evangelho. Vocês não crê na Bíblia. Você crê no teu pastor, abençoado. Você crê no seu pastor. Você crê na sua igreja. Você crê na sua macumba, da onde eu passei 40 anos. Então, abençoado, Hebreus 9, 26. Paulo aqui, tá? Paulo tá levando ao entendimento, ao conhecimento dos hebreus do tempo dele, de Paulo, não é para hoje. E Paulo diz assim, ó, a eles, não é a nós. De novo, Hebreus 9, 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele, falando de Jesus, tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos. Então, vocês estão esperando o mundo se acabar. Vocês estão esperando Jesus vir sobre as nuvens. Vocês estão esperando a lua não dar mais o firmamento, não dar mais a claridade. Vocês estão esperando as estrelas cair do céu. Abençoado, tudo isso aí, né? Tudo isso aí é um engano, é uma macumba. Tudo isso daí é falta de entendimento, falta de conhecimento, abençoado. Tudo isso já aconteceu e não tem nada a ver com as coisas do mundo cósmico. Não tem nada a ver, abençoado. Não tem nada a ver. Essas palavras do qual vocês não entendem e estão esperando acontecer, isso são palavras escritas somente para os judeus e se dá o nome de linguagem de figuras, abençoado. Que o teu pastor estudou, mas não sabe nada. A não ser te roubar, abençoado. Te roubar. Gritar. Que é o que eu estou ouvindo daqui agora, numa macumba que tem aqui na esquina. Então, olha, Hebreus 9, 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, agora quando? Não é agora nesse instante. Agora, esse agora que Paulo está se referindo, é o tempo dele, abençoado. Que ele recebeu a revelação. Não é agora, não é hoje, não é para o futuro, o cãozinho mentiroso. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, Paulo está dizendo agora, nesse século. No primeiro século da era cristã. O século que se consumou no ano 70. Paulo está dizendo,
Agora, porém, ao se cumprirem os tempos estavam se cumprindo, abençoado. E vocês estão esperando. Vocês dizem que é o fim do mundo. Não pode chover mais forte que você diz que é o fim do mundo. O mundo não tem fim, abençoado. O mundo não tem fim. Eclesiastes, abençoado. 1/4, geração vai, geração vem. Porém, a terra permanece para sempre. Então, qual é o mundo que vai se acabar? Que vai passar? A tua geração. A minha geração. E vai vir outras, abençoado. Essa geração de Paulo aqui, esse mundo, não existe mais. Esse mundo do qual se refere a Bíblia é o período de tempo do mundo Aion, aquele período de tempo, o período da lei, abençoado, o período de Jesus de Nazaré, o período de Paulo. Então ele diz, olha, agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou, olha, uma vez por toda, ele já se manifestou, que vocês estão esperando, abençoado. Olha, agora, porém, se manifestou uma vez por toda, olha, para aniquilar pelo seu sacrifício de si mesmo o pecado, abençoado. Como é que eu vou dizer que tu é pecador, abençoado? Como é que eu vou dizer que tu é um verme de Jacó, como esse teu ladrão diz? Como esses doutores em teologia dizem que vocês são um pecador? Se aqui está dizendo que ele, pelo sacrifício de si mesmo, ele aniquilou o pecado, acabou, destruiu o pecado. Que o pecado, mais uma vez, que o doutor não gosta e não sabe, o pecado para Deus era a transgressão da lei de Moisés, analfabeto. Esse é o pecado da Bíblia, foi. Não existe mais, analfabeto. Vocês, pastores, vocês, padre, vocês não sabem de nada. Vocês só sabem gritar, pular, enganar, roubar, e dizer que estão pregando evangelho, seus caras de pau. Então, abençoado, se manifestou uma vez por toda para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Não existe mais pecado para Deus. E como é que eu estou bebendo cachaça, Lira? Como é que eu comprei fiado e não paguei? Como é que eu estou de olho na minha vizinha? Ah, abençoado. Isso aí é uma aula também que o teu ladrão não prega, porque não sabe. Isso aí é obra da carne, de novo. Gálatas 19, Gálatas 5, a partir do 19. Vai lá, analfa. Olha lá. Em vez de dizer que é mentira. Então, ao cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado, abençoado. 27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Preste atenção, tá? Preste atenção que isso só se prega aqui. Só os hereges é que pode pregar isso daqui. Esses doutores aí não aprenderam nada, a não ser dizer que o corpo de Cristo é um pedaço de pão da padaria. Entendeu? E para eles isso é certo. Você vê, né? Os chamados católicos, né? Eles idolatram Maria, eles idolatram cruz, eles idolatram terço, eles idolatram pedaço de pau, eles têm uma fábrica de santo que não pode morrer que ele fabrica logo, e as pessoas passam a adorar o defunto. Por quê? Defunto por quê? Porque, meu amado, Hebreus 9:27, e assim como ao homem está ordenado a morrerem uma só vez, abençoado. Como é que o cara morreu uma só vez, né? E você diz que viu a Maria chorando não sei aonde, mentiroso. Como é que o homem está ordenado a morrer somente uma vez, e você diz que viu a Maria lá na casa do Chico,
A Maria é uma defunta, abençoado. Não serve para nada, não vale nada. Não existe mais. O único que ressuscitou, abençoado, foi Cristo e habita em você. E você sai para tua casa para ir adorar, pedaço de pau. Para ir adorar esses cãozinhos aí de saia. Que todo dia tem coisas aí sobre eles. Eles atrás de criança. Por quê? Porque a igreja católica proibiu eles de casar. E eles ficam doidos, abençoado. Porque o sexo é uma obra da carne. E que se você não controlar, você fica maluco, você fica doidão, abençoado. E só tem um meio de tu controlar todas as coisas, inclusive o sexo. É através do Espírito, abençoado. Somente. Não é através de culto. Não é através de acender vela, abençoado. Entendeu, abençoado? Não é tu se ajoelhando nos pés dos homens. E Deus para vocês não existe. Eu sinto muito, abençoado, mas eu tenho que falar a verdade. Possa ser que em 1000 alguém entenda. Então Paulo está falando com os hebreus, não está falando comigo, não está falando contigo. Porque senão o teu pastor vai ler isso aqui e vai mandar tu esperar o juízo. Não existe mais juízo, abençoado. O que é o juízo, Lira? O juízo era a volta do Filho do Homem no ano 70 para vingança contra aqueles que mataram Abel até Zacarias, lá no templo, lá dentro da igreja. Da igreja de parede que ele mandou destruir. Abençoado, a pior desgraça do mundo é a religião. Todas. E a pior das piores é a evangélica. A evangélica é a única religião em que manda os seus empregados pagar o patrão, abençoado. Vocês é que pagam o teu patrão. E quem é o meu patrão, Lira? O pastor presidente. O cabeça seca. O deputado. O chapéu grande. O chapéu de guarda-chuva, abençoado. Esse satanás, velho, desgraçado aí que diz que prega graça e bota 500 contas na televisão pra tu dar teu dinheiro. Então, quando Paulo diz assim como ao homem está ordenado morrer em uma só vez, falando com os hebreus, vindo depois disto o juízo, é o juízo que eles estavam aguardando, abençoado. Nós não aguardamos nada. Em nós já está tudo consumado, abençoado. Para crer, para viver por fé. O justo viverá por fé. Todos os religiosos, católicos, evangélicos, né? Todos, sem exceção, são injustos com Deus. Por quê? Porque vive por obra. Se você fizer qualquer coisa, se tu sair da tua casa para tu ir para a tua igreja, né? Isso daí já é obra. Obra morta. Tu tá chamando Deus de mentiroso. Tu tá dizendo que a igreja não é única e que não é a dele. E tu tá indo para a tua. Entendeu, inteligente? Então, abençoado, Hebreus 9:26 diz que ele aniquilou uma vez por todo o pecado. E o que o teu pastor faz? Ele quer tirar o teu pecado. Entendeu, abençoado? Tá querendo que tu aceite Jesus, abençoado. Então, o pastor, né? Os padres, o papa, ele quer que vocês adoradores de homens, vocês adoradores da tua igreja, vocês adoradores de vela, vocês adoradores de santo, vocês adoradores de defunto, vocês adoradores de pedaço de pão, vocês adoradores de suco, vocês adoradores de ladrão, chamado pastor, né? Vocês querem vocês querem pagar o preço do qual Cristo já pagou por vocês, abençoado. Acorda!
Meu amado, Cristo já pagou, meu amado, na cruz, tetelestai, tudo já está consumado. É para você crer. Então, Cristo já pagou, né? E os cangulosos, os ladrão, os enganadores, né? Eles querem que vocês paguem e vivem anulando a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo. Que é isso que vocês fazem. Entendeu, abençoado? E nós temos que pregar a verdade, abençoado. Você goste ou não goste. Porque mentiroso já tem demais aí, abençoado. Fazendo, pegando Cristo, pegando Deus, e fazendo com que o sacrifício dele seja inútil, pegando a verdade e transformando em mentira, somente para te roubar, somente para manter a bancada dos evangélicos. Somente para manter esse louco que está aí, abençoado. Então, olha, Hebreus, eu vou parar aqui. Já está com 21 minutos. Eu vou ler para vocês aqui só o versículo e o capítulo, 2 versículos do capítulo 10. Hebreus 10, 11 a 14, tá? Vou ler e vou resumir as explicações. Presta atenção. Nada da Bíblia é para você aplicar. Nada da Bíblia é para você fazer. Nada. É para tu ler, para tu ter entendimento que como você é depois do tetelestai, como você é depois de tudo consumado, como você é depois de tudo feito, né? Ele não vai fazer tudo de novo. Quando tu nasceu, tu já nasceu com tudo. Ou seja, é para tu viver por fé. Entendeu, abençoado? Viver por fé. Que em Cristo você já é tudo. Não é para tu fazer nada. Não é para tu ter ladrão. Não é para tu ter pastor. Não é para tu ter papa. Não é para tu ter padre. É para tu ter Cristo. Ter Cristo já em você, abençoado. Já morando em você. Paulo disse: Cristo em nós é a esperança da glória. Nós não é esperança, já é a realidade. Por quê que Paulo falou é a esperança? Porque ele estava antes da consumação da escatologia. Ele estava antes da glorificação dos corpos, dos que dormiam e os que estavam vivos e foram arrebatados juntamente com ele. Eles lá, os que viviam, os mortos e o vivo. É espírito, tá, abençoado? É espírito, não tem... Carne não entra lá, abençoado. Carne vai pro inferno, pra sepultura, pro ágil. Que esse teu cão aí inventou outro inferno. Que inferno não é mais nada menos do que Sheol, do hebraico, sepultura, cemitério, para onde todos nós vamos. Então, olha, Hebreus 10, 11 a 14. Ora, aqui é falando da lei de Moisés, tá? Aqui Paulo tá falando aos hebreus e ele vai se referir aqui o que era e que não é mais. Para eles lá. Para nós não entramos em nada, nós não entramos em nenhuma aliança. Nem na primeira e nem na segunda. Por quê? Porque não foi necessário. Quando nós nascemos, já nascemos com tudo, abençoado. Para ler, só para entender. E crer, né, abençoado? Que vocês não creem. Olha, todo sacerdote falando da lei de Moisés, falando do sacerdócio do humano, né? Que é o quê? Essa macumba que está aí fora. Que tudo aí é mentira. Não existe mais sacerdócio. Não existe mais pastor, abençoado. Não existe esses canalhas aí chamados de apóstolo. Tudo isso aí é engano, tudo isso aí é mentira. Só para te enganar, abençoado. O nosso sumo sacerdote é Cristo. Já morando em nós, já vivendo em nós. Tu quer coisa melhor do que isso, abençoado? Que esse teu ladrão aí te dá um pedaço de pão e um suco dizendo que é para você ter comunhão com Jesus. Tu sabe o que é ter comunhão, abençoado? Tu sabe o que é ter comunhão?
Tu imagina, abençoado, tu é casado com a tua mulher há 50 anos, tu dorme com ela todo dia, tu não tem comunhão com ela, não? Não tem não, abençoado? Então, como é que eu vou comer pão e comer suco para ter comunhão com Jesus se ele já mora em mim? Se ele já habita em mim? Se eu já estou com 59 anos e quando eu nasci, já nasci com ele? Isso aí é macumba, abençoado. Não existe nem essa santa ceia. Tudo isso daí é doutrina de homem, tudo isso aí é roubo, é assalto. O que Jesus fez na noite que foi traído, viu, o doutor em teologia? Foi a última Páscoa. Não tem nada a ver com essa macumba que vocês inventaram. Que a gente pede aqui qual é o capítulo, qual é o versículo, vocês levam lá vocês levam lá para Páscoa, cara de pau. Ora, todo sacerdócio se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes, o mesmo sacrifício, que nunca, jamais podem remover pecado. O teu pastor, ele diz assim, hoje nós vamos ter um culto de libertação. Aí tu faz o culto de libertação. Quando é na outra semana, é culto de libertação de novo. E na outra, culto de libertação. Então, se isso daí desse resultado, bastava fazer só uma vez, né? Mas homem não pode fazer nada, abençoado. E se é ladrão, é que não pode mesmo. Então, Paulo tá falando a ele lá, né? Que na lei de Moisés, o sumo sacerdote, o chamado pastor, né? Os fariseus hipócritas, que Jesus falava com eles assim. Jesus disse que todos que vieram antes dele eram ladrão e salteadores, falando desses cães, né? Então, ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo, olha, que ele lá se oferecia dia após dia, né? O mesmo sacrifício e que nunca dava resultado. Então, ele diz aqui no 12, aí ele vai comparar com o sacrifício de Jesus, que foi único e que para nós da graça para nós da graça foi eficaz e para sempre. E para o evangélico não serviu de nada. Para o católico não serviu de nada. E o que serve para o católico e para o evangélico? O pedaço de pão que tu vai cagar daqui a pouco. Que tu vai na privada jogar fora. Que vocês nessa loucura, tu diz que é o corpo de Cristo. Abençoado, o corpo de Cristo é da Bíblia, né, abençoado? É a igreja, Colossenses 1:26, abençoado. E quem é a igreja? Nós, abençoado. A igreja são vidas, compradas com seu sangue na cruz. E por que nós somos a igreja? Porque ele já mora em nós, abençoado. Porque ele habita em nós. Ele não habita em santuário feito por mão de homem. Essa macumba que está aí fora. Vocês vão lá só ser assaltado. Lá não tem nada de Deus, abençoado. Nada. Será possível, abençoado, que você não entende? Vocês não lêem a Bíblia não, abençoado? Ele disse que nunca entrou em santuário feito por mão de homem, abençoado. É igreja feita por pedreiro, ele não está aí, abençoado, ele está em tu. Quando você vai para lá, tu está chamando ele de mentiroso. Então, Paulo diz aqui no 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, olha, um único sacrifício pelos pecados, olha, assentou-se à destra de Deus. 13, aguardando daí em diante até os seus inimigos, até que seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. Aqui, né, ele está falando dos seus inimigos, quem seria? Os religiosos, pessoal. Os religiosos, o sumo sacerdote, o chamado pastor, todos eles. E quando é que eles seriam botados debaixo dos pés dele, de Jesus, de Deus? No ano 70, abençoado, com a destruição do templo e com a morte dele lá, todos eles, as mulheres dele foram tudo
assassinado pelo imperador, pelo o general Tito, pelo Império Romano. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. 14, para encerrar. Porque com uma única oferta, qual foi a oferta? É o seu corpo, a sua morte. Entendeu, abençoado? A consumação daquele século, a consumação da escatologia. Ele entregou o reino ao Pai e aí acabou, não tem mais filho, abençoado. Não existe mais filho. Que o teu pastor prega em nome de Jesus de Nazaré. Que esses caras são descarados, abençoado. Abençoado, vocês também, né? O teu pastor é analfabeto, né? E vocês são super analfabetos. Por quê, Lira? Porque é abençoado Deus de Israel, Jesus de Nazaré. Significa o quê, Lira? Cabeça oca, cabeça de coco? É o Deus de Nazaré, o Jesus de Nazaré é só de Nazaré. Então nós estamos fora. E o Deus de Israel, só de Israel. Por que, Lira? Porque primeiro o dono do mundo, né, vai lá discutir com ele, que vocês discutem mesmo, cara de pau. Ele se manifestou somente para Israel, como pai, como espírito. E depois ele se manifestou em carne e se manifestou como Jesus de Nazaré. E depois acabou. Acabou a manifestação do Deus Espírito, do Deus Filho, e pronto, ele passou a ser Deus único, Espírito, habitando em nós, morando em nós. Quando? Após o ano 70, com a consumação daquele século. No singular, viu, enganador? Século no singular, não pode botar para o passado, para o futuro. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, olha, quantos estão sendo santificados. Então, quem eram que estavam aguardando para ser santificado? Somente ele lá que existia. Os judeus e os gentios daquela geração. E nós, Lira, nós não somos santificados, não? Claro! Quando nós nascemos, já nascemos santos. Já nascemos santificados, purificados, uma nova criatura, batizado no Espírito Santo. Como casa de Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. Estava falando com quem? Com o discípulo. E com nós. Quando nós nascemos, ele já tinha preparado já o lugar. E nós nascemos como a casa de Deus. O cãozinho Cícero. Tu não aprende porque não quer, o cãozinho Cícero. O Joãozinho sumiu. Nunca mais o Joãozinho apareceu. E eu vou mandar um recado aí pro Joãozinho. Olha, Joãozinho, se você tiver entendido o evangelho, né? E se você quiser dar glória a Deus, entra aí no canal, abençoado. Vamos engrandecer o nome dele, do único que pode todas as coisas e que já consumou no ano 70. Não tem mais nada para fazer. Só esses ladrão aí que não querem trabalhar. Entendeu, abençoado? E vive roubando as pessoas. Roubando o catador de lixo. Roubando a viúva. Roubando o aposentado. Roubando o pescador. Toda e qualquer pessoa que está desesperado, que procura essa macumba porque não entende o evangelho, né? É roubado. E abençoado não é para tu buscar igreja, não é para tu buscar cão guloso, não é para tu buscar teólogo. Busca não. Leia a Bíblia e entende que Deus já está em ti, que Ele já te buscou, que Ele já te encontrou e que em Cristo você já está aperfeiçoado. Você já é mais do que vencedor. Ele fez tudo no Espírito. Se você tem dificuldade, abençoado, vai à luta, crendo no poder de Deus que já está em você. O poder de Deus está em nós, abençoado. Graça e paz.